Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Pessoal, antes da nossa aula começar, recomendo que você tome um cafezinho para poder te animar e te deixar turbinado para a aula. Estou aqui com o café Jussi. É um café feito com processos modernos e qualidade superior. Tá vendo esse selinho aqui? Ele garante um café diferenciado que, além de te dar mais disposição e foco, tem um sabor incrível. Acesse cafejussi.com.br e conheça lá todos os produtos. Combinado? Prepare um bom cafezinho e bora para a aula de hoje. Olá pessoal, olá você estudante que está fazendo a seletiva da OBA, preparação para as etapas internacionais da Olimpíada de Astronomia. Vamos rapidamente à nossa aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje eu vou então para a aula número 2 do módulo 1, Distâncias em Astronomia. Estou preparando um terreno aí para poder entender legal o parsec. E hoje uma aula um pouquinho diferente, mais matemática, que eu vou falar sobre o ciclo trigonométrico. É extremamente importante que você entenda o que vai acontecer, é uma noção sobre como funciona o ciclo trigonométrico, com o objetivo de, no último slide, a gente ter uma relação muito importante entre o seno, a tangente e o ângulo em radianos, o ângulo que eu discuti na aula anterior. Muito importante que você veja a aula anterior, que é a aula 1, onde eu falo de arcos e ângulos. Então essa aula praticamente é um fechamento, um complemento disso. Vamos entender como é que isso funciona. Muito bem, então vamos lá. O que eu preciso para poder fazer o ciclo trigonométrico são dois conceitos desenvolvidos na aula 1, que foi a relação entre o arco e o ângulo. Qualquer coisa volte aí na aula 1, vou passar rapidamente o que foi feito lá. Ou seja, quando você tem um ângulo olhando para um arco Azinho, como você está vendo aí, existe uma relação entre esse ângulo, o arco Azinho e o raio. Essa relação é dada por alfa igual a A dividido por R. Lembrando que esse alfa é adimensional, a gente mede ele em radianos, mas na verdade ele não tem unidade, uma vez que o arco A é medido em metros ou centímetros e o raio da circunferência também em metros ou centímetros. Portanto, o ângulo ele é medido em radianos, que é uma medida aí adimensional, é apenas um símbolo para poder representar o ângulo. E outra coisa importante é a triangulação, o triângulo retângulo principalmente. Também fiz isso lá na aula anterior. Se você tem um triângulo retângulo, você conhece as relações importantes desse triângulo, onde você tem as relações entre o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, através das funções trigonométricas de seno, que é cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, que é a coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. E claro, o teorema de Pitágoras, que é fundamental, uma das coisas que mais cai nas provas das seletivas. E aí, se você tem um segundo triângulo, onde você conhece apenas uma das medidas e tem duas medidas desconhecidas, x e y, a partir dos dados do triângulo anterior, utilizando essas relações de seno, cosseno e tangente, você consegue calcular essas medidas desconhecidas y e x. Muito bem, tudo isso foi feito na aula 1, qualquer coisa volta lá para revisar. Vamos em frente. Muito bem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico lá da trigonometria. Creio que você já viu isso, essa aula só tem o objetivo de fazer uma rápida revisão da dinâmica de funcionamento do ciclo trigonométrico. O grande objetivo dessa aula é pelo último slide, onde nós vamos falar do seno, da tangente e do próprio ângulo em radianos e ver uma relação extremamente importante entre esses três valores. Então, vamos à revisão. O que é o ciclo trigonométrico? Nada mais, nada menos do que o casamento de uma circunferência de raio unitário, observe, o raio tem que ser 1, não pode ser nem 2, nem 3, nem meio, com o plano cartesiano. E eu vou casar esses dois indivíduos de tal forma que a origem do plano cartesiano vai coincidir com o centro da circunferência. E aí você precisa entender uma coisa, nós vamos ter dois valores
nesse conjunto de dois elementos. Nós vamos ter plano cartesiano de 0 a 1, de 0 a menos 1, repare isso, com o ângulo de 0 a 360 graus, que eu já vou colocar o valor em radiano. Vou traçar um eixo paralelo ao eixo vertical com origem nesse ponto, 0 para cima positivo, 0 para baixo negativo. E aí eu vou batizar cada eixo desse com um nome. O eixo horizontal vai ser o eixo do cosseno, o eixo vertical que passa lá pela origem do plano cartesiano principal é o eixo do seno, e o outro eixo que eu desenhei é o eixo da tangente. E aí eu vou ter os valores. Repare, se o raio da circunferência é 1, esse ponto que apareceu para você em vermelho vale 1, o ângulo de saída é 0 graus, o sentido de giro no ciclo trigonométrico normalmente é o sentido anti-horário, e aí você tem nesse eixo do seno 1, porque o raio da circunferência é 1, girando nesse sentido o ângulo de 90 graus ou π sobre 2, menos 1 desse lado do eixo do cosseno, π radianos para o ângulo de 180 graus, e aí menos 1 nessa parte de baixo do eixo do seno, e o ângulo de 3π sobre 2, ou 270 graus. E aí, fechando, nós temos 2π. Então, repare que são dois valores. Vermelho, plano cartesiano, amarelo, ângulo. E aí nós dividimos as 4 partes dessa circunferência em chamado quadrantes, onde nós temos aí o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, isso no sentido anti-horário, por convenção. Bom, e aí como é que funciona a dinâmica do ciclo trigonométrico? Tá aí, eu já desenho ele para você pronto, com todos os valores do plano cartesiano e também de todos os ângulos de 0 a 2π. E aí vamos supor o seguinte, que você tem um ângulo qualquer aí do primeiro quadrante, um ângulo alfa. Imagina essa linha piscando aí, levando até o eixo do seno. Significa que o seno desse ângulo alfa é esse valor representado por essa linha vermelha, que aí está, que fica entre 0 e 1. Por isso que ângulos do primeiro quadrante têm um valor compreendido entre 0 e 1. Se você quer o cosseno desse ângulo, você vai descer pontilhado até o eixo do cosseno, e esse valor que piscou para você aí, também compreendido entre 0 e 1, é o cosseno de alfa. E se eu quero a tangente? Estica até o eixo da tangente, está piscando aí para você, e puxa a partir da origem do eixo da tangente até essa intersecção, essa é a tangente desse ângulo alfa. Repare que para o primeiro quadrante, esses 3 valores são positivos, tanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente. Beleza? Vamos supor que você faça crescer o ângulo alfa. O que acontece com essas relações? Repare, o ângulo alfa está maior, e aí o seno do ângulo alfa aumentou, chegando perto do 1. Enquanto que o cosseno, ele retrocede, repare, ele fica menor. E a tangente, se você levar, ela vai ficando cada vez maior. Vamos pegar mais um ângulo maior ainda, repare, chegando pertinho já de 90 graus. Repare que o seno vai chegando perto do 1. O cosseno vai voltando para 0, ficando cada vez menor, e a tangente vai ficando cada vez maior, ou seja, ela vai lá para cima. Beleza? Então, essa é a dinâmica de funcionamento. É você girar no sentido anti-horário e comparar os ângulos nos 3 eixos. E aí, se eu chegar, por exemplo, ao ângulo de 90 graus, vamos ver o que acontece? Olha só, cheguei a 90 graus, o seno de 90, ele chega a 1. Por isso que o seno de 90 graus é 1. Agora, repare uma coisa. O cosseno lá embaixo, ele voltou, ele está em cima do zero. Por isso que o cosseno de 90 é 0. E se você fizer a tangente, você teria que pegar essa linha vermelha e fazer ela chegar no eixo da tangente. Só que ela está paralela. O que vai acontecer? Ela nunca vai encostar lá. Por isso que a tangente de 90 ela não se define. Muita gente fala, a tangente de 90 é infinito. Fica a seu critério aí. Bom, o que acontece? Se eu aumentar ainda mais o ângulo, repare, eu invadi o segundo quadrante. E aí vai ter uma coisa curiosa. O seno, ele diminui, ele retrocede agora abaixo de 1. Então, ângulos do segundo quadrante, o seno, mais uma vez, compreendido entre 0 e 1. E aí acontece uma coisa interessante. O cosseno passa para o lado negativo do plano cartesiano. Por isso que ângulos do segundo quadrante, eles são negativos. E a tangente é essa linha pontilhada que você está vendo aí. Então, ela corta o eixo da tangente lá embaixo. A tangente para ângulos do segundo quadrante também será negativa. E aí acontece uma coisa que é o seguinte, a gente pode definir alguns parâmetros para os ângulos do primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vamos supor que você tenha aí um ângulo qualquer, esse é o arco equivalente a ele, cuidado para não confundir o ângulo com o arco, é claro que há uma equivalência entre os dois, vimos agora há pouco naquela equação, ângulo é o arco dividido pelo raio, e aí se eu quero o seno, você acabou de ver, esse seno é um valor compreendido entre 0 e 1.
O cosseno, um valor também compreendido entre 0 e 1. Repare que para esse ângulo o seno ele é menorzinho, enquanto que o cosseno é maior. E aí a tangente, claro, ela tem esse valor aí. Então repare que no primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente, ambos têm todos os valores positivos. E aí vem uma coisa muito interessante na trigonometria. Quando você tem isso que você está vendo aí agora, seno de alfa igual a y, nós temos um significado para isso. Ou seja, o alfa em amarelo é sempre ângulo. E esse ângulo ele pode oscilar de 0 a 360 graus ou de 0 a 2π radianos. E para cada ângulo você vai ter um valor correspondente no plano cartesiano, que é o y que está em vermelho. E aí você tem, por exemplo, equações trigonométricas muito comum. Por exemplo, quando eu escrevo para você seno de alfa igual a 0,4226, significa o seguinte, que eu estou procurando um ângulo alfa cujo plano cartesiano é 0,42. Quando você usa em uma calculadora eletrônica, esse valor já é pré-estabelecido, evidentemente, você encontra que esse ângulo alfa ele é igual a 25 graus. Ou, se você quiser, pode passar para radianos, multiplica por π, divide por 180, isso vai dar 5π sobre 36 radianos. Ou ainda, você pode colocar o 3,14 no lugar do π, multiplicar por 5, dividir por 36, você vai ter o ângulo de 0,4363 radianos para o nosso ângulo alfa, beleza? Quando eu escrevo cosseno de 42 igual a y, o que eu quero nessa equação? Eu quero saber qual é o valor do plano cartesiano y para o ângulo de 42 graus no eixo do cosseno. Esse é o significado. Quando você faz essas contas, usando uma calculadora, você encontra que esse y é igual a 0,743. Beleza? E se eu escrevo seno de 1,2 igual a y, tem um probleminha. Na astronomia, principalmente, esse 1,2, quando ele vem sem o símbolo do grauzinho, significa que ele já está em radianos. Lembre-se que um radiano é por volta de 57 graus. Então, esse ângulo seria 1,2 vezes 57 graus, que vai dar um ângulo aí próximo aí dos seus 60, 60 e poucos graus, beleza? Então, nesse caso, eu quero saber qual é o valor do plano cartesiano para um ângulo de 1,2 radianos no eixo dos senos. Esse valor é y igual a 0,932, seria o valor do plano cartesiano para ele, beleza? E aí acontece uma coisa extremamente interessante, não só na trigonometria, mas também para a astronomia, e que nós vamos utilizar bastante, que é a chamada redução dos quadrantes. O que significa isso? Que todo ângulo do primeiro quadrante ele tem um parente no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Em outras palavras, esses ângulos eles têm valores iguais numericamente aos seus parentes do primeiro quadrante, podendo mudar apenas o sinal positivo ou negativo, dependendo da função. Vamos entender como isso funciona. Então vamos imaginar aí o ciclo trigonométrico, um ângulo do primeiro quadrante em que a gente já sabe que qualquer que seja a posição dele, o seno, o cosseno e a tangente são positivos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar essa linha no segundo quadrante, repare, vou puxar o raio e vou puxar o arco equivalente a esse ângulo que você está vendo nascer aí. Repare, moçada, que esse ângulo é diferente do ângulo alfa. Tipo, o ângulo alfa é 30, o ângulo que foi puxado aí, vamos supor, é 150. E aí acontece uma coisa interessante, que é o seguinte, quando eu puxo no eixo do cosseno, o valor do cosseno desse ângulo, eu tenho esse valor aí que fechou um triângulo, repare, e puxando a tangente, tem o valor da tangente desse ângulo. E aí acontece uma coisa interessante. Reparem vocês que esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui que eu estou destacando se torna igual a esse triângulo aqui, então. Portanto, esse ângulo aqui é alfa. E aí acontece uma coisa bastante interessante. Se todo esse ângulo aqui é 180 graus, quando eu volto para esse ponto aqui, esse ângulo que eu destaquei aqui em amarelo, correspondente a esse arco, ele é π 180 menos alfa. Ou seja, ele é um ângulo que eu posso chamar de π menos alfa. Isso tem um significado. 30 graus, por exemplo, no primeiro quadrante, equivale a 150 graus no segundo quadrante. É por isso que você tem o seguinte, o seno de 30 é igual ao seno de 150. O cosseno de 60 é igual menos o cosseno de 120. Repare, 180 menos 60, 120 graus. A tangente de 50 graus vai ser igual menos a tangente de 150 graus e assim por diante.
Então, qualquer ângulo do segundo quadrante, o parentesco dele com o primeiro quadrante é π menos alfa, guarde isso. E se eu fosse para o terceiro quadrante? Reparei que nós já temos, então, definido o primeiro quadrante como ângulo alfa, já temos definido no segundo quadrante o ângulo π menos alfa, e agora eu faço uma coisa bem parecida. Eu estico no terceiro quadrante esse ângulo, defino o ângulo, repare que ele é um ângulo que parte lá da origem do eixo dos cossenos, girando no sentido anti-horário, e esse é o arco equivalente a ele. E aí acontece uma coisa de novo interessante. Repare que, além desse triângulo aqui ser igual a esse ser igual a esse triângulo aqui, ele vai ser igual a esse triângulo aqui. Logo, o que acontece? Esse ângulo aqui também é alfa. E aí, uma coisa bastante interessante. Se eu tenho até aqui 180, se eu vier até aqui, eu tenho 180 mais alfa. Então, todo o ângulo do terceiro quadrante, o parentesco dele com o primeiro quadrante é simplesmente π mais alfa. Está aí o seno, o cosseno. Repare que o seno ficou negativo, né? O cosseno continua negativo também. A tangente dele vai ser positiva lá no terceiro quadrante e a equivalência dele com o primeiro quadrante é π mais alfa. Então, nós temos aí já definido 3 quadrantes. Todo o ângulo alfa do primeiro, no segundo quadrante é π menos alfa, terceiro quadrante, π mais alfa. Por isso que você tem que o seno de 30 é menos o seno de 210 graus, que é 180 mais 30. O cosseno de 60 é menos o cosseno de 240, 180 mais 60, 240. A tangente de 50 ela vai ser igual à tangente de 230. Repare que no primeiro e no terceiro quadrante, a tangente é positiva para os dois ângulos, tanto do primeiro quanto do terceiro. E aí, finalmente, eu vou ter primeiro quadrante definido, segundo quadrante definido, π menos alfa, terceiro quadrante definido, π mais alfa, e agora eu vou para o quarto quadrante. Quando eu estico o ângulo para o quarto quadrante, que eu puxo aí, repare, é um ângulo bem maior, né? Está girando praticamente quase 2 voltas. O arco equivalente a ele vai ser esse arco aí, e aí, mais uma vez, por semelhança de triângulos, esse ângulo aí é alfa, e aí eu tenho o seguinte, o valor do cosseno volta a ser positivo, o seno continua negativo, e a tangente também será negativa, eu tenho que puxar até o eixo da tangente. E aí, repare que esse ângulo é dado por 2π menos alfa, ou seja, uma volta completa a 2π, volta a alfa, 2π menos alfa. É por isso que eu tenho seno de 30 menos seno de 330, cosseno de 60 igual ao cosseno de 300, tangente de 50 igual ao menos tangente de 310. Ou seja, 360 menos 50, 310. Beleza? Então, essa é a chamada redução de quadrantes, um resumo geral aí para você. Então, você vai ter, primeiro quadrante, sempre o ângulo é alfa. Segundo quadrante, o parentesco dele com o primeiro quadrante é π menos alfa. E no terceiro quadrante, o parentesco com o primeiro quadrante, π mais alfa. E, finalmente, no quarto quadrante, parentesco 2π menos alfa. Sabendo fazer isso daí, você sabe muita coisa da trigonometria, beleza? E aí, o grande objetivo dessa aula que eu tinha dito lá no início. Pegue uma calculadora para você fazer as contas que eu vou te mostrar. É muito importante que você faça isso. Olha só. Vamos pegar aí o ângulo de 1 grau. Moçada, para começar, está fora de escala. Se eu fosse pegar 1 grau verdadeiro aí nesse ciclo trigonométrico, eu teria que pegar um arcozinho bem menor do que isso daí. Então, eu não consigo fazer isso aqui devido ao tamanho do slide. Então, está bem fora de escala, não se esqueça disso. O que acontece? Se eu puxar aí o valor do seno desse ângulo de 1 grau, olha o tamanho que ele vai ser. Se eu puxar a tangente dele, olha só o tamanho que vai ser. Está praticamente igual, concorda? O que acontece é que para ângulos pequenos, o seno e a tangente são praticamente iguais. O seno de 1 grau, se você colocar na sua calculadora, ele é 0,017452. Se na sua calculadora você colocar a tangente de 1 grau, ele vai ser 0,017455. Repare uma coisa extremamente importante. Só foi mudar lá na sexta casa decimal, de 2 para 5. Ou seja, são ângulos praticamente iguais no seno e na tangente. Só que tem uma outra coisa extremamente importante. Se eu pegar 1 grau e passar para radianos, lembre-se,
Passar de graus para radianos é multiplicar por π, dividir por 180. Coloca o π 3,14, 15,59, que é o valor do π, lembrando que ele é um irracional, divide por 180, olha só quanto dá o ângulo de 1 grau em radianos. 0,017453. Repare, sexta casa decimal só foi mudar o 3. Então, se você observar, seno de 1, tangente de 1 e o próprio ângulo de 1 grau em radianos, são valores praticamente iguais. E aí tem um detalhe. Como nós vimos em aulas anteriores, como é que a gente enxerga estrelas e galáxias? Com ângulos muito menores do que 1 grau. Ou seja, em segundos de arco, que era o grau dividido por 3.600 partes. Moçada, se eu dividir 1 grau por 3.600 partes, o ângulo fica tão pequenininho, mas tão pequenininho, que tanto o seno, quanto a tangente, quanto o próprio ângulo em radianos, muito provavelmente só vai mudar de valor lá pela 10ª, 20ª casa decimal. Por isso que em astronomia a gente faz muita aproximação quando necessário para o seno, para a tangente e para o ângulo em radianos para ângulos muito pequenos, quando a gente trabalha principalmente em segundos de arco. Isso é fundamental em astronomia, não se esqueça. Está aí uma tabela que mostra para você de 1 grau até 5 graus o que acontece com esses ângulos. Repare nessa tabela o ângulo de 5 graus. O seno, 0,087755. Tangente, 0,87458. Repare que só foi mudar lá na 4ª casa decimal. E o ângulo em radiano, 0,87226, também só mudando lá na 4ª decimal. Em geral, para 1 a 5 graus a gente considera praticamente igual. Para arcos ainda menores, como eu disse, pode considerar tudo igual para seno, tangente e o ângulo alfa em radianos. Muito bem, moçada, então essa era a aula de hoje, essa noção que eu queria te passar sobre ciclo trigonométrico. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.